Olá, amigos queridos da Oficina do Coração, amigos queridos de perto, de longe, de ontem, de hoje, de sempre. Olá, você que me acompanha, aqui é o Pastor Estina. O final de semana chegou e pela graça e misericórdia de Deus nós estamos juntos outra vez. E hoje eu quero compartilhar com você um tema que eu julgo muito importante, muito relevante. Efeitos colaterais. Você sabe que quando se toma qualquer tipo de medicamento, ele pode causar algum efeito colateral, não sabe disso? Claro que sabe. Por isso aquelas bulas enormes, né? A bula é maior do que o próprio remédio, não é? Bem, eu estou falando de efeitos colaterais do pecado, ok? Eu estava lendo na Palavra de Deus, que é o livro texto, é o livro base, é sólido, é verdade, é atual, é a Palavra do Senhor, não é? E lá em Romanos, no capítulo 6 e no verso 23, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeiro vamos na primeira parte. Porque o salário do pecado é a morte. Claro que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Agora, a morte, lá no final, ela é o salário. Mas até chegarmos lá no final, nós temos que conviver com certos problemas que eu chamo de efeitos colaterais do pecado. As doenças, os desentendimentos, as tristezas, a saudade, o endividamento, tantas coisas, não? Dá uma olhada, por exemplo, no Gênesis. Deus falou assim: não comam desse fruto aqui, porque desse aqui, se vocês comerem, vocês morrem. Ou se você comer, você morre. É claro que Adão e Eva não morreram imediatamente, fisicamente, mas começaram a sentir os efeitos colaterais do pecado. Eu posso provar pela Bíblia isso para você. Por exemplo, Adão sabia que Eva havia pecado quando ela lhe trouxe o fruto e lhe entregou o fruto na mão. E ele pensou assim: como é que eu vou viver sem a minha metade, sem a minha mulher amada? Ela vai morrer, mas eu prefiro morrer com ela a viver sem ela. Só que daí a pouquinho Deus apareceu no jardim, conforme diz a Bíblia em Gênesis 3, e perguntou: Adão, onde estás? Aquele mesmo Adão que momentos antes preferiu morrer a viver sem a esposa amada, ele culpou a sua esposa. Diante de Deus falou: a mulher que tu me destes me deu do fruto e eu comi. Olha só. Mas não foi só esse o efeito colateral. As folhas começaram a murchar e cair, as flores começaram a murchar e cair. Os animais ficaram ferozes. A terra começou a produzir espinhos. O homem começou a transpirar duro. Tantas outras coisas mais, né? Logo na primeira geração, um irmão mata o outro. Caim matou Abel. Olha que tragédia. E se nós seguirmos um pouquinho para frente, nós vamos ver que são tragédias em cima de tragédias. Então, o que nós estamos vivendo hoje, eu diria assim, sem medo de errar, não é? É nada mais, nada menos do que sentindo os efeitos colaterais do pecado. E o Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então vejam, nós estamos sob os efeitos colaterais do pecado. Mas tem um remédio. É o dom gratuito de Deus, que é vida eterna em Cristo Jesus. Eu olho para Jesus e eu o vejo, claro, como Criador, como Deus, mas eu o vejo também como o maior de todos os comunicadores, tendo em vista que eu também sou um comunicador. Ele é o meu exemplo. Para se comunicar com o ser humano, ele se tornou ser humano. Para se comunicar com o homem, ele se tornou homem.
para salvar o homem, ele deu a própria vida. Isso é verdadeiramente um grande comunicador. Bom, o salário do pecado é a morte. A morte é no final. Mas durante toda a nossa vida nós temos que enfrentar os efeitos colaterais. Por isso, tantas tristezas, tantas separações, tantas dificuldades, tantos pecados, tantas iniquidades em nosso mundo. Mas o remédio é Jesus, que Ele é o dom gratuito de Deus, é um presente de Deus. Jesus é o presente do céu. Ele vai liquidar de uma vez por todas com o pecado, e liquidando com o pecado, automaticamente liquidará também com os efeitos colaterais do pecado. Porque esses efeitos são nada mais, nada menos do que uma lei de causa e efeito. Muito em breve Jesus voltará. Aquele Jesus que deu a vida para nos redimir lá no Calvário, há séculos e séculos atrás. Muito em breve ele virá para nos buscar e colocar um fim a todo o sofrimento, ao pecado, com todos os seus efeitos colaterais e a todas as dificuldades que nós enfrentamos nesta vida aqui. Se você estiver enfrentando um destes efeitos colaterais, pequeno ou grande, não faz mal. Confie em Jesus, porque Ele é o verdadeiro remédio sem efeito colateral. Bem, se Deus permitir, no próximo final de semana nós estaremos juntos outra vez, tá bom? Então, até lá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.